lembrando que Deus havia lhe pedido uma certa separação. Era comemorado também a festa das primícias, que hoje nós chamamos de ofertas a Deus. Mas Israel não fazia como nós, não esperava acontecer um culto para que o pastor pudesse fazer um apelo e depois daquele apelo alguém viesse ofertar alguma coisa. Ao contrário disso, ele se preparava no ano, uma vez que a terra estivesse plantada e começasse a dar os seus frutos, ele passava a primeira ceifada naqueles frutos, naquele trigo, e tirava aquela primeira para o Senhor. Aleluia. O sacerdote não precisava colocar nenhum tipo de envelope para lembrar que aquele israelita precisava contribuir na manutenção da casa de Deus. Israel fazia isso voluntariamente e até fazia uma festa para isto, chamada festa das primícias. Os primeiros frutos da terra eram entregues a Deus. Pois bem, no próximo mês, que era o mês de Siva, era comemorada então a festa dos Pentecostes. Ao finalizar a festa, Israel gostava de festa, irmão. Israel vivia em festas, mas não eram festas que profanavam o nome do Senhor. Israel gostava de festas que adoravam, engrandeciam e glorificavam a Deus. 50 dias depois da Páscoa, quando era iniciada a festa das primícias, eles faziam uma festa chamada a festa do Pentecoste, ou a festa das semanas. Tiravam-se 7 semanas e eles trabalhando, cultivando. Quando dava 50 dias após, eles retiravam mais uma vez da terra e entregavam na casa de Deus. E aí acontecia então que todo israelita, pelo menos uma vez na vida, deveria ir a Jerusalém, comemorar a Páscoa ou talvez o Pentecoste. Havia uma outra festa chamada a festa dos tabernáculos. Essa festa se constituía da seguinte forma: o israelita morando em uma casa boa, ele saía de dentro da sua casa, ele largava a sua TV de plasma, ele largava o seu sofá de couro, ele largava o seu carpete aveludado, ele largava o conforto da sauna ou da hidromassagem no seu banheiro, e ele fazia no quintal da casa dele uma pequena tenda feita de palha. E lá naquela tenda ele deitava com a sua família, sentava com seus filhos e começava a dizer a eles: olha, nós muitas vezes estivemos no deserto e foi dentro de cabanas como essa que o Deus providenciou do céu maná, e na terra saía água para que nós pudéssemos andar na presença dele. Anualmente era feita essa festa e era tirado todo tipo de luxo para que eles pudessem festejar isso. Pois bem, penso comigo que quando estava reunido em Jerusalém pessoas de diversas partes do mundo, não havia só israelita lá, havia várias pessoas do mundo. Alguém que professava uma fé em Deus reuniu-se em Jerusalém para ali comemorar a festa dos Pentecostes. A festa dos Pentecostes era uma das festas mais ricas, senhores obreiros, porque o israelita, ele tinha que levar dinheiro. Preste atenção nisso. Ele não podia gastar em nenhuma cidade, ele tinha que gastar todo o seu dinheiro em Jerusalém, quer seja na igreja, quer seja no comércio, mas ele tinha que apresentar a Deus na cidade sagrada aquilo que ele tinha como herança. E foi uma festa como essa, em um cenáculo, que nada mais é do que uma casa. Eu acho interessante quando Lucas ele fala um cenáculo. No capítulo 1 ele diz que estavam 120 pessoas reunidas em um cenáculo. Ele podia dizer que seria uma casa qualquer, uma casa comum, uma casa feita de tapera, ou talvez dizer uma casa, mas não, ele queria dizer que era um cenáculo. Um cenáculo era uma casa de 2 pavimentos, cujo primeiro andar andava o dono da casa, o andar de baixo guardava mantimento e era colocado os escravos para dormir. Estava 120 pessoas em local de escravo dormindo, não, estava
senhores, estas festas aqui, para me levar ao passado, eu posso mergulhar no capítulo 11 do livro de Gênesis e lá me deparar com um rapaz por nome de Nimrod. Lá encontro este camarada associando-se a pessoas, dizendo: vamos construir uma torre, vamos levantar aqui uma torre que toque o cume do céu, uma torre que de onde alguém passar de longe consiga ver. Não se sabe ao certo qual era o motivo de levantar aquela torre, mas o povo estava agrupado ali e começaram a trabalhar, começaram a edificar, pessoas trabalhando de dia, de manhã, de tarde, de noite, trabalhando para levantar aquela torre. Alguns teólogos afirmam que levantar aquela torre significava nunca se espalhar pela terra, porque Deus havia dado uma ordem: crescer e multiplicar e encher a terra. Preste atenção nisso, irmão. A única coisa que Deus quer é ter intimidade comigo e com você. Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer a sua carinha bonita, Deus não precisa das suas finanças, Deus não precisa do seu status, Deus não precisa de nada de ninguém. A única coisa que Deus quer é estabelecer uma comunhão comigo e com você. Foi assim no tempo de Adão. Todos os dias à tarde Deus descia lá para ter uma com Adão, para conversar com Adão, para ter intimidade com Adão, para receber algo da parte de Adão. Adão havia pecado, comprometeu toda a estrutura, comprometeu toda a adoração genuína. Agora Adão não era mais o mesmo. Adão era um homem que conhecia o bem e o mal, e por causa de conhecer o bem e o mal, ele contribuía de alguma forma para que a adoração não fosse direta a Deus. Porque aonde há malícia não há adoração, onde há sentimento faccioso não há adoração, aonde há ciúme não há adoração, aonde há estrelato não há adoração. Adoração verdadeira é aquela que é pura, que parte do coração e vai direto para a glória de Deus. Adão poderia fazer algo para o Senhor, mas ele já não estava mais em estado de pureza. Então Deus levanta da família de Adão um rapaz por nome de Abel. Abel, sim, Abel não queria saber o que Caim estava cultivando. Abel não ia pegar algo de Caim. Abel não se importava para o seu irmão. Ao contrário disso, cuidava do seu rebanho e cuidava da sua vida espiritual. A melhor coisa que um verdadeiro adorador faz é cuidar da sua adoração a Deus e da sua própria vida perante o Senhor. Mas a inveja é uma faca que corta, que penetra, que deslacera. E Abel foi vítima do seu próprio irmão. Nasce então a geração de Sete, uma geração piedosa. E permita-me aqui chegar a Noé, porque a geração de Sete chegou em Noé. Só que quando chegou na era de Noé, Deus disse: vendo os filhos dos homens, preste atenção, vendo os filhos de Deus, que a filha dos homens era formosa, casou-se com elas. Alguns teólogos afirmam que os filhos de Deus eram anjos. Meu Deus, que crime! Não se pode dizer isto de uma entidade espiritual como os anjos. Primeiro, os anjos não têm afeição por homem e não têm afeição por mulher. Eles são assexuados, eles não têm desejo de carne como tem eu e você. Esse prazer de sexo só quem tem é o homem e a mulher, porque Deus deixou isso para a multiplicação. Hoje Deus é que faz. A verdade é que esses anjos, é que esses filhos de Deus que não eram anjos, nada mais era do que a linhagem piedosa de Sete. Agora preste atenção, irmão. Os filhos de Sete iam para a igreja, as esposas dele iam para o mais.com. Preste atenção. Os filhos de Sete iam buscar a Deus, jejuavam, as esposas dele se banqueteavam com a Coliseu. Tem uma boate chamada Coliseu. Coliseu que eu conheço é um lugar de gladiador lá em Roma. E aí todo mundo que entra lá sai morto. Eita Deus!
E eu acredito que espiritualmente quem entra lá não volta vivo não. E quando os filhos de Deus estavam se misturando, Deus olha lá do céu e diz: é chegado o fim da humanidade. O meu espírito não vai contender mais com o homem. Parece que Deus estava andando atrás do homem, o homem indo para os lugares mais tenebrosos, e o Espírito de Deus segurado aqui nele, dizendo: não vai, não vai, fica aqui comigo só um pouquinho. Mas chega uma hora que a tolerância de Deus se acaba. Imagine Deus tentando trazer o homem de volta à adoração. Imagine o único Deus querendo ter contato com uma humanidade que está agora entregues aos seus próprios deleites. E Deus diz: é chegado o fim do homem, vou destruí-lo, vou acabar com tudo. E aí surge então um homem por nome de Noé. Parecia que em meio a uma escuridão tremenda havia uma luzinha brilhando. Não digo aos senhores que Noé era um homem piedoso, mas era um pregador da palavra. Era alguém que quando via as coisas erradas dizia: está errado, irmão, não é por aí, não é assim que anda, vamos andar direito com Deus, vamos buscar a Deus. Então Deus faz um acordo com Noé, vira para Noé e diz: vamos fazer aqui um trato. Você faz para mim uma arca, eu coloco os animais aí dentro, e logo depois eu destruo toda a terra, mas eu salvo você. Imagine bem Noé construindo uma arca, que segundo os arqueólogos, irmão, por mãos humanas era impossível. Eu não sou de duvidar do poder de Deus, por isso eu imagino que era Deus cortando madeira e Noé pegando cada uma delas. Alguém diz: Noé fez as próprias ferramentas. Mas pela humanidade e a tecnologia de hoje, eu estava olhando a construção de um barco. Irmão, que trabalho terrível é. Lembrando que naquela época não havia ainda o ferro, ninguém mexia com ferro. E Noé construiu um barco em épocas como essa. Deus salva a família piedosa de Noé, leva lá 7 pessoas salvas. Acaba-se a chuva, 150 dias Deus não fala nada, até que as águas se abaixam, e aí Deus manda Noé sair, e Deus agora fala: eu vou fazer uma aliança com você, Noé. Em outras palavras, ele disse: eu farei uma aliança com a humanidade, nunca mais eu vou destruir o homem. Mas espera aí, irmão, o homem continuou errado, o homem continuou buscando seus próprios interesses. Não é diferente de dias como hoje, pessoas que gozam do altar e muitas vezes profanam a casa de Deus por coisas pequenas e muito poucas. Eu disse para você que essa mensagem era pesada, mas eu tenho certeza que você vai sair daqui abençoado, Senhor.